Olá pessoal, então vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Tínhamos terminado a aula anterior falando sobre composições de funções, fizemos alguns exemplos. Hoje vamos falar um pouquinho sobre função inversa, né? Então, o que é a nossa situação, né? Nós temos uma função, nós queremos ver quando que eu posso falar da chamada função inversa, né? O que eu entendo por uma função inversa de uma função f dada, né? Eu entendo uma função que vai fazer o caminho contrário, né? Quer dizer, a função f pegou um elemento do conjunto A e levou para um elemento do conjunto B. A função inversa ela vai pegar o elemento do B e voltar para o elemento do conjunto A. Mas voltar de que maneira, né? Se a f levar um elemento x para um elemento y, a função inversa, que eu estou chamando de g, vai ter que pegar esse y e voltar para o mesmo elemento x, né? Então ela vai fazer o caminho de retorno ao ponto inicial, em certo sentido, né? Então entendemos por inverso de uma função a função que faça o caminho contrário, né, que a função f fez, retornando, entre aspas, ao seu valor inicial. Ou seja, se eu pegar g e compuser com a f, eu volto para onde eu estava, né? Então vou pegar um elemento x aqui, vou levar para um elemento y aqui, que é o f de x. Se a função inversa existir, né, esse elemento y vai estar aqui, que é o f de x. Você vai ter que voltar para onde você estava. Então você vai ter que voltar para o g desse y, vai ter que ser o x, né? Então, em outras palavras, g aplicado no f de x volta para o x, né? Então, aqui uma ilustraçãozinha bem inocente da situação. Tem um conjunto A e um conjunto B. Eu tenho várias situações aqui de uma possível inversa, né? Então a função f levou esse elemento para cá, a g, que eu estou representando pela seta vermelha, voltou para o ponto inicial. Pegou esse elemento, veio parar aqui, a g fez o caminho oposto, voltou para onde estava. Então ela vai pegar um elemento x genérico, vai pela função f aqui na seta azul, volta pela seta vermelha pela função g. Então a gente quer identificar quando que isso é possível, né? Quando que uma função f possui essa função que faz o caminho oposto. Vamos fazer algumas observações, né, para verificar quando que a inversa da função dada existe, né? Então, para que essa inversa exista, não podem acontecer situações como a desses diagramas aqui, né? Você não pode ter uma função f levando dois valores diferentes para um mesmo valor fixo, certo? Por quê? Porque daí a função que se deveria ser a inversa não vai ficar bem definida, né? Que o caminho contrário, para esse elemento x, eu teria dois elementos diferentes, e isso não determina uma função, né? E da mesma forma, eu não posso ter elementos faltando aqui, ó, no contradomínio, né? Porque a minha função para esses elementos não teriam o retorno, né? Então são duas situações que não podem ocorrer. Ela não pode levar elementos diferentes no mesmo valor igual. Então não pode acontecer isso. Elementos diferentes irem pararem no mesmo valor. Não pode acontecer isso. E nem pode acontecer de sobrar elementos no contradomínio. Ou seja, existirem elementos fora da imagem da função, né? Então, nessas situações não fica possível definir um caminho de retorno, né, que seja uma função, né? Nessa situação aqui, o que seria o caminho de retorno, não estaria determinando uma função, né, porque para um valor teriam mais de um lá no outro conjunto, e isso não é uma função. E nessa situação aqui existem elementos que não estariam associados a nenhum do conjunto de retorno, né? Então também o possível caminho de retorno não estaria bem definido enquanto função, né? Então, para isso, a gente tem que cumprir essas duas condições que a gente vai definir aqui formalmente, né? A primeira situação aqui que não pode ocorrer é o que remete à definição de função injetora, né? O que é uma função injetora, né? Esse conteúdo, só para citar, ele também está lá no material 5, né? Material 5 estaria aqui
mais adiante quando ele vai falar de função inversa. Vou localizar aqui. Aqui, ó, ele vai falar de funções inversas. E aí ele vai falar isso aí que a gente está comentando, né? Função injetora, função 1 a 1, né? Função 1 a 1 e injetora, no fundo, são sinônimos, né? Então, onde eu falar função injetora, função injetiva, função 1 a 1, isso aí é a mesma coisa. Tá? Então, o que é uma função injetora, ou injetiva, ou 1 a 1? É uma função que leva elementos diferentes em imagens diferentes. Uma função injetora vai ser uma função na qual não acontece isso que esse diagrama aqui está mostrando, elementos diferentes sendo levados no mesmo valor. Então, a função injetora leva elementos diferentes em elementos diferentes. Então, elementos diferentes possuem imagens diferentes. Ou, uma maneira equivalente de dizer isso seria o seguinte: se as imagens de elementos coincidem, isso só pode acontecer se esse elemento que está aqui for o mesmo do que está aqui. Né? Então só pode ter, a imagem só pode coincidir se os elementos coincidem. Né? Seria uma maneira equivalente de enunciar essa sentença aqui. Okay? A função injetora é isso. Exemplo. Exemplo aqui no caso de uma função que não é injetora. Né? Estou dando uma função dos reais dada por essa expressão aqui. Né? X² menos 1. Eu afirmo que ela não é injetora. Por quê? Porque eu consigo exibir facilmente um par de valores diferentes, por exemplo, menos 2 e 2, que fazem as suas imagens serem a mesma coisa. Né? Se eu calculo f de 2 e f de menos 2, isso aqui vai dar menos 2 ou 2 ao quadrado, né? Menos 1, que é 3. Né? Se eu fizer a conta para o menos 2, dá a mesma coisa. Né? Menos 2 ao quadrado, menos 1, vai dar 3. Então são dois valores diferentes com a mesma imagem. Então você estaria acontecendo isso aqui, né? Essa situação desse diagrama. Valores diferentes indo para um mesmo valor. E isso significa que a função não é injetora. Ok? Bom. Um minuto. Muito bem. Uma outra forma de você verificar que a função deixa de ser injetora se você conhecer o gráfico da função, você fazer o chamado teste da reta horizontal. Né? É o que está acontecendo aqui nessa figura. Né? A tua função era essa expressão. A gente sabe que o gráfico dessa função é uma função de segundo grau, né? Uma função quadrática, o gráfico é uma parábola. Então você encontraria o gráfico facilmente. E aí você tem, por exemplo, aqui uma reta horizontal, né? Que intersecta o gráfico em dois pontos diferentes. O que isso significa? Significa que se você pegar essa projeção aqui e essa aqui, ó, esses dois valores de x, no caso aqui que eu desenhei, menos 2 e 2, estão sendo levados ao mesmo valor. Né? Então sempre que uma reta horizontal intersectar o gráfico em mais de um ponto, a tua função não é injetora naquele domínio. Né? No caso dessa função específica, o gráfico aqui é simétrico em relação ao eixo y. Né? Se eu pegar um x aqui, se eu pegar o menos x lá do outro lado, as imagens desses dois valores vão ser a mesma coisa. Né? Porque eu vou elevar ao quadrado, então se eu elevar ao quadrado x ou menos x, vai dar a mesma coisa e vai fazendo com que a função cumpra isso aqui. Então, ela deixa de ser injetora. Né? Isso aqui é o que a gente chama de uma função par. Né? A gente vai falar isso mais adiante. Então, algebricamente, como é que eu verificaria? Sem conhecer o gráfico, né? Aqui no caso dessa função eu conheço o gráfico, então eu posso fazer o teste da reta horizontal para testar se ela é ou não injetora. No caso, a gente viu que não é injetora. Se eu não conhecer o gráfico, eu tenho que usar a definição de função injetora, ou seja, se a imagem de dois elementos forem iguais, para ela ser injetora, eu deveria concluir que x1 é igual a x2. Então essa é a tua pergunta. Você quer mostrar é injetora? Então você vai fazer o que? F de x1 igual a f de x2 e vai testar se x1 tem que ser igual a x2. Se você fizer isso nessa função aqui,
você vai verificar que você não consegue chegar a essa conclusão de maneira imediata, né? Porque fazendo f de x1 seria o quê? x1 ao quadrado menos 1, está aqui. F de x2 seria x2 ao quadrado menos 1, está aqui. Então igualei essas expressões, passo tudo para o mesmo lado, aqui, simplifico, aliás, a constante, que eu chego de x1 ao quadrado tem que ser igual a x2 ao quadrado. Tirando a raiz quadrada dos dois lados, eu teria que ter ou x1 igual a x2, que é o que eu quero, mas eu teria também essa outra possibilidade, x1 ser igual a menos x2. Então eu poderia ter valores diferentes sendo levados na mesma imagem, ou seja, a função não é injetora. Certo? Então essa seria a maneira algébrica, né, de você verificar se a função é ou não injetora. E aqui é o que eu comentei, né? Se você conhecer o gráfico da função, para testar se ela é injetora, você pode fazer o chamado teste da reta horizontal. Então, conhecendo o gráfico, traça. Você tem que mostrar se todas as retas horizontais intersectarem o gráfico num único ponto ou em nenhum, então a função é injetora. Agora, se intersectar em dois pontos, como aconteceu nesse aqui, né, a função deixa de ser injetora. Basta intersectar em algum lugar em dois pontos, né, certo? Aí a função já deixa de ser injetora. Um outro exemplo aqui, pega a função x ao cubo. Né? Qual o gráfico da função x ao cubo? O gráfico é mais ou menos isso aqui. Né? Isso aqui estava lá no material anterior. Né? Um exemplo básico de função cúbica, x ao cubo. O gráfico dela tem essa aparência. Aqui a gente está desenhando só um trechinho, né? Lembrando, esse gráfico ele continua, né? Vai embora aqui para cima, né? Aqui para cima e lá para baixo. Né? Okay? Mas enfim, você verifica que ao traçar retas horizontais, as retas horizontais vão sempre intersectar esse gráfico azul num único ponto. Então uma reta horizontal qualquer aqui, estou desenhando, ela sempre está intersectando o gráfico num único ponto, mostrando que essa função x ao cubo é injetora. Né? Algebricamente, como é que eu verificaria se a função é injetora? Eu teria que pegar f, aqui, f de x1, né? Fazer igual a f de x2, okay? E teria que provar, então a minha pergunta aqui seria, não sei, concluir que x1 é igual a x2? Isso que você tem que verificar, né? Para ela ser injetora. Então essa é a tua pergunta. Então você sempre parte disso, parte de imagens iguais, no caso aqui a função é x ao cubo, então você partiria disso aqui. E agora lida algebricamente com essa expressão, tentando chegar na conclusão de que x1 é igual a x2. O que eu faria? Extrairia a raiz cúbica dos dois lados. Né? Raiz cúbica de um número ainda está bem determinada. Né? Não é o mesmo caso da raiz quadrada. Né? Então, a raiz cúbica de x1 ao cubo é o próprio x1. A raiz cúbica de x2 ao cubo é o próprio x2. Portanto, x1 tem que ser igual a x2. Beleza? Então, nesse caso, se f de x1 for igual a f de x2, necessariamente x1 tem que ser igual a x2, portanto a função é injetora. Injetora. Beleza? A outra definição associada é para verificar se a função original possui inversa, é se ela é o que a gente chama de sobrejetora ou sobrejetiva. Né? A função vai ser sobrejetiva quando o conjunto de chegada aqui, o contradomínio, coincidir com a imagem, ou seja, não sobra ninguém aqui no conjunto de chegada. Né? Ou seja, então, quando o contradomínio for igual à imagem da função. Então, para uma função sobrejetora, não acontece o que aconteceu nesse diagrama aqui. Né? Não sobram elementos no contradomínio. Uma função sobrejetora, todos os elementos que estão no contradomínio são atingidos como imagem de alguém pela função f. Ok? Voltando aqui. Então, ou seja, todos os pontos do contradomínio são atingidos como imagens de elementos do conjunto A pela função f. Uma observação simples é que se ao invés de considerar o contradomínio, eu considerar como no lugar do contradomínio a própria imagem da função, a função fica sobrejetiva, é óbvio. Né? Então se eu fizer, por exemplo, f, ao invés de considerar o contradomínio B, eu fizer f de A
e o contradomínio eu fizer a imagem de f, a função automaticamente fica sobrejetora, certo? Né? Porque eu defini o contradomínio como sendo a própria imagem da função. Então toda função é sobrejetiva se considerarmos a imagem como sendo o seu contradomínio. É o que eu comentei aqui. Né? Então é até por isso que nas notas, se vocês perceberem, ele nem toca no assunto da chamada função sobrejetora. Né? Em outras referências vocês vão encontrar esse conceito, né, de função sobrejetora. Então é interessante, por isso que eu resolvi acrescentar aqui. Tá? Mas como a gente acabou de comentar, se você desconsidera o contradomínio que foi dado e considera o contradomínio como sendo a imagem, ela passa a ser sobrejetora. Então um exemplo aqui, né, pega a função de R em R, vou considerar o contradomínio como sendo todos os reais, a mesma função que a gente definiu anteriormente, x² menos 1. Ela não é sobrejetora, né? Porque, por exemplo, se você traça aqui a parábola, como é que eu verifico que uma função não é sobrejetora? Né? Por exemplo, aqui o gráfico veio parar aqui, ó. O mínimo dele é o menos 1, né? É o vértice. Se você fizer o desenho perfeitinho dessa parábola aqui, o vértice estaria no x igual a 0 aqui e o y menos 1. Então, por exemplo, valores negativos aqui, ó, não estão sendo atingidos. Então você tem toda uma infinidade de valores aqui no contradomínio. Note que o contradomínio eu estou considerando como sendo todos os reais. Tem uma infinidade de valores que não são imagem de ninguém. Então essa função não é sobrejetora. Né? Okay? Seria uma outra maneira de você testar também graficamente. Se você conhecer o gráfico, você quer testar se a função é ou não sobrejetora, traça retas horizontais. Se a reta horizontal não intersectar o gráfico, significa que aquele nível não está na imagem. Né? Se esse é um nível que está no teu contradomínio, então a função deixa de ser sobrejetora. Né? Bom, qual a imagem dessa função? Já fizemos esse tipo de exercício. Né? A função, no caso, é uma função quadrática, o gráfico é uma parábola, você consegue identificar o ponto mínimo aqui onde ela atingiu, que seria menos 1. Portanto, todos os valores acima de menos 1 estão sendo atingidos aqui. Ó. Né? Então a imagem dela é o intervalo que começa no menos 1 e vai para o infinito. Né? Então a imagem da função é o intervalo que começa em menos 1 e vai para o infinito. Note que ele não é o contradomínio que foi dado originalmente, por isso até a função deixa de ser sobrejetora. Então se a gente considerar como contradomínio esse conjunto, que é a imagem, aí ela passa a ser sobrejetora. Né? Então agora o teu contradomínio vai ser só os números a partir de menos 1. Agora sim todos eles estão sendo atingidos, a função é sobrejetora. Note que essa função a gente já tinha visto que ela não era injetora. Né? Então você pode inventar vários exemplos, pode pensar, né, em vários exemplos na sua cabeça aí. A função pode ser injetora sem ser sobrejetora, pode ser sobrejetora sem ser injetora, como é o caso dessa. Pode ser as duas coisas. Né? As duas coisas é o que nos interessa para definir a função inversa. Né? Então é o comentário que eu estou fazendo aqui. Se a função for simultaneamente injetiva, né, ou injetora, e sobrejetora, então ela está cumprindo a condição que a gente queria lá originalmente para definir o caminho oposto, né, para definir a sua função inversa. Então, para que o caminho oposto da função possa ser definido, ou seja, que a sua inversa seja definida, a função precisa ser o quê? Injetora e sobrejetora. Né? Pela observação que a gente fez anteriormente, né, eu posso considerar o contradomínio como sendo a imagem. Então, para você obter a inversa de uma função, basta você ter a injetividade. Né? Se você tiver a injetividade, considera o contradomínio como sendo a imagem dela, ela é automaticamente sobrejetora. Então, basta você ter a função injetora. Até por isso que nas notas de aula do material 5, ele está falando que a função vai ser invertível se ela for 1 a 1, né? Se ela for injetora. Vou procurar aqui, ó. Então, aqui, ó. Se a função for, ó, o que ele está falando aqui, né? Se a função for 1 a 1, né? Se a função for 1 a 1, com domínio A e imagem B, né? Chamei o contradomínio de B, a função é inversível, ou seja, existe uma inversa. Né? Por quê? Porque a função leva elementos diferentes e atingiu todo mundo lá do outro lado. Então você consegue fazer o caminho contrário. Né?
Beleza? Então, para a função possuir inversa, possuir o caminho contrário, ela precisa ser injetiva, né? Bom, então, quando a função é bijetiva, né, ou seja, injetiva e sobrejetiva, a gente pode definir a função inversa e a gente usa essa notação aqui, ó, né? f menos 1, f elevado a menos 1, para denotar a função que faz o caminho contrário. Então, se a função f vai do conjunto A para o conjunto B, aqui faltou escrever o B aqui, né? A função inversa, que eu estou chamando de f menos 1, faz o caminho contrário. Então, se a função f leva um elemento azinho num elemento b, né, ou seja, f de a é igual a b, o que a função inversa vai fazer? Ela vai pegar esse elemento b e levar no a. Né? Ou seja, então, se f de a é o b, então a f menos 1 de b vai voltar para o a. Certo? Observação inocente, mas que muita gente acaba esquecendo depois nas aplicações do estudo da função inversa. Tá? Então, graficamente, o que acontece? Ó? Se a função f pega o azinho e leva no bzinho, o que significa isso em termos de gráfico? Lembra? Quando eu traço o gráfico da função, aqui eu vou ter o meu conjunto A e aqui eu vou ter o meu conjunto de chegada B. Lembra que a gente, no nosso curso aqui em geral, a gente está estudando funções reais, né? Então esse conjunto que eu estou chamando de A e B, no fundo você pode pensar que são subconjuntos dos reais. Por isso que eu posso representar o gráfico por meio de um par de eixos cartesianos, né? Então se eu pegar um elemento A aqui, quando eu calcular f dele, vai parar num certo nível B aqui, né? Então se a função faz isso, f de B, f de A é esse elemento que eu estou chamando de B. Então esse pontinho aqui com as coordenadas A na primeira coordenada e B na segunda, ele é um elemento que está no gráfico dessa função. Definição de gráfico, né? Então se f de A é igual a B, o par ordenado AB está no gráfico da função f. Bom, mas a gente acabou de verificar que se a função é invertível e leva o A no B, então a função inversa faz o contrário, ela pega o B e leva no A. Então vale isso. E novamente, pela definição de gráfico, significa que o ponto de coordenada B e A está agora no gráfico da função inversa. Né? Então, em resumo, se o ponto AB, né? Tá? Se o ponto AB está no gráfico, vou chamar gráfico assim por essa notação, tá? O gráfico de F, então o ponto no qual eu inverto as coordenadas, BA, está no gráfico agora da inversa. Né? E vice-versa, né? Essa operação que eu faço num par ordenado de mudar a posição das coordenadas, né? Eu tenho AB e mudo a posição das coordenadas, significa geometricamente uma reflexão em torno da reta y igual a x, se você parar para pensar um pouquinho. Né? Pega a reta y igual a x, pega um ponto AB aqui, e imagina que essa reta y igual a x é um espelho. Né? Reflete esse ponto lá para o outro lado, o ponto que você vai obter lá daquele lado é o ponto com a coordenada trocada. Okay? Pode fazer esse estudo olhando aqui para esse triângulo, por exemplo. Isso aí está feito lá no material. Né? Aqui, ele faz esse estudo aqui. Né? Então, se o pontinho está aqui, reflete ele em relação à reta aqui y igual a x. Né? Então, eu vou andar aqui a mesma distância que eu bater aqui nessa reta perpendicular, eu vou andar lá para o outro lado. O pontinho que eu obtenho lá do outro lado é o ponto de coordenadas trocadas. O que isso aí está me dizendo? Está me dizendo o seguinte: se esse ponto está no gráfico da função f, digamos que o gráfico da função f é esse traçado azul que eu fiz aqui. Como eu vou refletir tudo para lá, o que eu vou obter do lado de lá é o gráfico da função inversa. Ou seja, o gráfico da função inversa, no fundo, é o reflexo do gráfico da função original em relação a esse espelho dado pela reta y igual a x. Essa é uma observação bem importante no estudo das funções invertíveis, certo? Então, o gráfico da função inversa, no fundo, é o reflexo do gráfico da função original em relação à reta y igual a x.
Né? Uma outra maneira da gente definir a função inversa de uma função dada seria você tentar obter explicitamente a expressão que define a função que faz o caminho contrário. Né? Então, dado uma função f, eu quero obter uma função g. Né? Deixa eu ver se eu fiz um gráfico aqui. Então, quer dizer, eu tenho uma função f. A função f vem do conjunto A aqui para um conjunto B. Eu conheço a expressão dessa função. Né? Então, eu pego um x aqui. Esse x vem parar num certo y aqui, no qual y é igual a f de x. O que eu quero fazer agora? Eu quero verificar se essa função é invertível ou não. O que eu tento fazer? Eu tento obter uma expressão para o caminho contrário. Então eu tenho que pegar, verificar se eu consigo obter essa função g que faz o caminho contrário. O que essa função g tem que fazer? Ela tem que fazer o x ser igual ao g de y. Né? Como é que é isso algebricamente? É eu tentar isolar o x aqui nessa equação aqui, certo? Então você pode, é uma maneira de você testar se a função dada é invertível ou não. Você tenta isolar o x aqui. No meio do caminho você vai verificar algebricamente se isso é possível ou não. Vamos ver algum exemplo aqui. Pega a função f de x igual a x ao cubo. Vamos verificar se ela é invertível ou não, se ela possui inversa. Né? Então tem que y tem que ser igual a um certo x. O que a função f está fazendo? Ela está pegando um x nos reais e está levando, a função f está levando no y, que é x ao cubo. Agora eu quero obter uma função g, né, que vai pegar esse y e vai voltar para o x. Então eu quero fazer x igual a g de y. Então tem que tentar isolar o x aqui. Como é que eu isolo o x aqui nessa expressão aqui? Tirando a raiz cúbica. Né? Então tirando a raiz cúbica dos dois lados, você vai ver que o x tem que ser a raiz cúbica de y e você conseguiu expressar. Né? Pronto. Quer dizer, no fundo você está tirando do lado direito também a raiz cúbica de x ao cubo. Mas a raiz cúbica de um número real, ela é única, né? Ela só dá um número. Né? No caso de raiz quadrada você tem duas, né? Você tem uma positiva e uma negativa. Agora a raiz cúbica, a raiz de índices ímpares, você sempre tem uma única. Então, a raiz cúbica de x ao cubo é o próprio x. Né? Então você tirou a raiz cúbica dos dois lados, chegou nessa expressão, e essa é a expressão que faz o caminho contrário. Né? Então para representar as duas funções agora em termos de x, você só troca o papel de x por y. Né? Então onde tiver x eu boto y, onde tiver y eu boto x, eu obtenho a expressão da função inversa. Né? Okay? É como se aqui eu fizesse, trocasse, né? Agora no lugar de x eu boto y, no lugar de y eu boto x. Está aqui a expressão da função inversa. Então eu chamei de f-1, portanto x ao cubo. Como é que eu verificaria que funcionou? Eu tenho que fazer f-1 de f de x. Isso aí tem que voltar para o x. Né? O que é o f-1? f-1 é a raiz cúbica. Então, raiz cúbica de f. O que é f? F é x ao cubo. Então, raiz cúbica de x ao cubo. Já fizemos essa conta. É o x. Então, de fato, a função f leva o x para um lugar. A função f-1 volta para o x. Certo? Seria uma maneira de você verificar que a função é invertível. Aqui uma situação na qual, se você fizer esse raciocínio algébrico, você não vai conseguir avançar muito. Né? Pega aqui a função x ao quadrado menos 1. Vamos tentar verificar se ela é invertível ou não. Lembrando que você pode verificar isso por meio do gráfico. Né? Se você conhecer o gráfico da função, você tem uma pista se a função é injetora. Né? Você pode fazer o teste da reta horizontal. No caso dessa função, a gente já viu anteriormente, é uma parábola o seu gráfico. Então a gente conhece o formato do gráfico. Então você já vê que ela não é invertível. Né? Porque se eu fizer o teste da reta horizontal, eu intersecto o gráfico em dois pontos. Qualquer reta horizontal que eu traçar aqui acima do menos 1. Né? Então ela não é injetiva. Se ela não é injetiva, ela não é invertível. Né? É o comentário que está sendo feito aqui.
Note, porém, que nós poderíamos considerar as seguintes restrições, né? O gráfico dela, a gente acabou de ver, mostra que a função não é injetiva. Porém, se eu, ao invés de considerar o domínio como sendo todos os reais, eu considerar o domínio apenas aqui números maiores do que zero, só esse domínio aqui, o gráfico dela passaria a ser só esse trecho aqui, ó. Esse aqui seria o gráfico dela, né? E nesse gráfico, se você esqueceu essa parte daqui, quando eu traço retas horizontais, aí agora a reta horizontal intersecta esse gráfico só em um ponto, né? Aqui, ó. Só nesses pontos aqui que está intersectando. Lembra que aqui eu estou esquecendo a metade da esquerda aqui. Então, uma vez que eu restringi o domínio só aos valores maiores que zero, né, a minha função passou a ter gráfico, esse traçado vermelho, e agora a regra da reta horizontal passou a ser respeitada, então ela é injetiva. Se é injetiva, considera a imagem da função como sendo contradomínio, ela é invertível, né? Então, se eu restringir o domínio só ao zero infinito, eu vou chamar de f1 essa função, que é a mesma função, tá? X ao quadrado menos 1, porém com esse domínio restrito aqui, né? Aí ela tem esse gráfico, ela passou a ser injetiva. Injetiva sobre a sua imagem é sobrejetiva, portanto invertível. Da mesma forma, eu podia ter considerado a metade da esquerda, né? Eu podia ter feito a metade da esquerda aqui. Eu pego só a metade da esquerda. Pegar a metade da esquerda significa que eu estou pegando como domínio só os valores menores do que zero. Estou pegando esse domínio aqui, ó, né? Só os valores de x para lá. Então, estou pegando como domínio os números negativos, até o zero, né? Então, aí, com esse domínio, o gráfico vai ser essa metade vermelha aqui, e novamente a regra da reta horizontal está sendo respeitada, né? Então, com esse domínio, essa função aqui passa a ser injetiva, portanto invertível quando eu considero o contradomínio a sua imagem, né? Um instante. Beleza. Então a minha função eu vou chamar de f2, a restrição daquela mesma função, só agora o domínio dos números negativos até zero, né? O gráfico dela passou a ser isso aqui. Como respeita a regra da reta horizontal, ela é invertível também. Então cada uma delas agora é invertível. Claro, então voltem aqui depois do vídeo, né? Comparem a função original com domínio todos os reais, ela não era invertível porque ela não era injetiva, certo? Aqui, ó, ela desrespeitava a regra da reta horizontal. Porém, quando eu restringo o domínio, foi o que a gente fez nessa situação e nessa, aí agora a regra da reta horizontal é respeitada em ambas as situações, portanto ela fica invertível. Você poderia ter obtido essas restrições, essas informações, também tentando inverter a expressão original algebricamente, né? Quer dizer, eu igualo isso aqui a y, e tento isolar o x. E aí no meio do caminho você vai ver os problemas que você vai ter, né, ao tentar isolar esse x. Então eu escrevo y igual a f de x, tento isolar o x, né? O que você faz? Passo 1 para o lado de lá, aí eu vou precisar extrair a raiz quadrada. Porém, ao extrair a raiz quadrada do x ao quadrado, o que eu obtenho no fundo é o módulo de x, certo? Então desse lado eu vou ter módulo de x, do lado de lá eu vou ter raiz de y mais 1. Bom, mas o módulo pode ser tanto x quanto menos x. Então ao tirar esse módulo eu vou ter o mais ou menos aqui. Ou seja, para um mesmo x eu teria dois valores associados. Isso não é uma função, né? Então aí estaria o teu problema. Isso aí está acontecendo porque provavelmente a tua função original não é injetora, né? Isso aí a gente vê pelo gráfico, né? Certo? Então para um mesmo valor de y eu tenho dois x correspondentes que são os dois x com sinais opostos, né? Então isso significa uma não injetividade da função. O que eu faço então? Eu restringo. Eu tenho duas situações aqui, né? Eu tenho o x positivo
Se o x for positivo, eu tenho isso. Se o x for negativo, eu tenho menos a raiz, né? Então, eu separo em dois casos. Caso maior ou igual a zero, ou seja, x de zero a mais infinito. Nesse caso, o x tem que corresponder à raiz positiva. Eu estou pegando x maior ou igual a zero. Então, a função vai ser essa aqui, né? Então, quando eu restringo o domínio da função lá, qual era a função? X² menos 1. Restringo o domínio aos valores maiores ou iguais a zero, né? Eu consigo isolar, porque quando eu extrair a raiz aqui vai ser módulo de x, que no caso dos valores maiores ou iguais a zero são o próprio x, né? Nesse caso aqui o módulo de x é o próprio x, portanto x igual a raiz de y mais 1. E essa seria a inversa dessa função aqui, né? Então a f1 menos 1 de x seria, portanto, é mais a raiz de x mais 1. Okay? Trocando aqui os papéis, né, de y por x, né? Y igual a raiz de x mais 1. Certo? Eu troco o papel aqui para obter a inversa e a função ambas em termos de x, né? Quando eu isolei o x aqui, eu estou obtendo a função em termos de y, só que eu não quero isso, eu quero representar ambas as funções em termos de x para poder representá-las no mesmo gráfico, né? Deixa eu apelar aqui para o GeoGebra para fazer o nosso desenho dos gráficos. Eu já deixei as fórmulas previamente colocadas aqui. Então eu tenho por um lado aqui, ó, y igual a x² menos 1, só a parte da direita, né? Só a parte com x maior ou igual a zero. E a inversa dela seria, como a gente obteve lá, né? Raiz de x mais 1. Então vocês percebem que de fato os gráficos são simétricos em relação à reta y igual a x. Eu vou colocar aqui a reta y igual a x. Então o gráfico laranja é o gráfico da função x² menos 1, com o domínio dos números maiores ou iguais a zero. E a inversa dela é a função raiz de x mais 1. Beleza? Tá? O outro caso seria quando você extrai a raiz aqui e você considera o x negativo, né? Negativo ou zero. Então, caso 2, x menor ou igual a zero. Nesse caso, o módulo de x é menos x, né? Então, ao extrair a raiz quadrada aqui eu vou ter menos x igual a raiz de y mais 1, né? Então, passando o sinal negativo para lá, eu tenho essa outra função aqui, né? Então, no caso x menor ou igual a zero, a função inversa vai voltar para o x, o menos raiz de y mais 1. Né? Então, trocando o papel aqui de x e y, eu vou ter y igual a menos raiz de x mais 1. E essa seria a expressão da função inversa com a restrição de domínio aqui, né? Então, f2 menos 1 de x seria menos raiz de x mais 1. Ok? Desenhar lá no GeoGebra pra gente. Vou apagar essas duas aqui. Agora eu vou pegar a metade da esquerda, né, da minha função. Vou pegar aqui, ó, x² menos 1, né, que era a nossa função original, só a parte com domínio números negativos até o zero. A inversa dela agora é menos a raiz de x mais 1. Né? Então, quando eu boto aqui a reta y igual a x, você percebe, se eu dar um zoom aqui nessa parte mais próxima aqui, para perceber que de fato está tendo uma simetria. Né? Okay? Então o gráfico vermelho é a função inversa, né, que é menos a raiz de x mais 1, e o gráfico roxo é o gráfico da função original x² menos 1,
restrita a valores no domínio menores ou iguais a zero. Então seria uma outra alternativa, né, para você tentar obter a inversa de uma função, tentar isolar o x em termos de y. Né? E no meio do caminho dessa tentativa, você vai percebendo possíveis problemas na tentativa de isolar a variável y, a variável x. Né? Uma última observação aqui a respeito da notação, que costuma aparecer muito nos livros. Essa notação f-1 é a notação clássica para a inversa de uma função. Né? Mas lógico que esse expoente -1 pode confundir com essa outra notação, que seria pegar o inverso da imagem de f de x. Né? Então, em geral, quando você quer representar isso, o inverso da imagem, ou seja, 1 sobre f de x, você usa aqui o parênteses, né? Para diferenciar. Então, se aparecer f-1, eu estou falando da função inversa. Né? Okay? Se eu quiser falar de 1 sobre f de x, aí você tem que explicitar aqui que você está tomando o expoente -1 na função. Né? Então coloca entre parênteses. Tome cuidado para não confundir isso. Eu falo isso porque aí no livro do Stewart ele costuma muito usar a notação, por exemplo, essa notação aqui, né? Tangente -1. A gente vai falar futuramente das funções trigonométricas. Tangente -1 de x não é 1 sobre tangente de x. Tá? Para ele, no livro do Stewart. 1 sobre tangente de x seria, respeitando essa notação que eu estou falando aqui, seria você pegar a tangente de x, o resultado da tangente, você tomar expoente -1. Para ele, tangente a -1 é a função inversa da tangente, que é o que a gente chama de arco tangente. A gente vai falar futuramente aí. Tá? Isso no livro do Stewart. Tá? Essa não é uma notação costumeira de outros livros. Tá? Mas essa expressão tangente -1 ela também aparece nas calculadoras científicas. Né? Quer dizer, você está querendo procurar o ângulo cuja tangente é um determinado valor. Né? Qual é a tangente -1 de 1? Você teria que ver qual ângulo que quando eu pego a tangente dá 1. Né? Seria o 45 graus ou π sobre 4. Né? Como eu falei, a gente vai voltar a falar disso futuramente, mas já fica o alerta aqui para não confundir essas notações. Tá? Então, onde aparecer f-1, entenda a inversa da função. E no livro, se você vê em algum lugar tangente -1, seno -1, ele está se referindo à função inversa dessas funções. Tudo bem? Bom, no material você tem alguns exercícios, né, dessa parte de função inversa. Tem alguns exercícios e exemplos, peço que vocês façam a leitura aqui, de exercícios básicos, né, observações básicas de como encontrar a imagem da função inversa de um determinado valor. Aqui ele está fazendo algumas ilustrações. Ó. Por exemplo, esse aqui seria a ilustração de uma função f. Então a função f pega o 1 e leva no 5. Então f de 1 é igual a 5. Então o que seria f-1 de 5? F-1 de 5, a f-1 faz o caminho oposto do que faz a f. Então se a f levou 1 no 5, então a inversa vai pegar o 5 e vai voltar para o 1. Observação básica sobre a função inversa. A função inversa faz o caminho contrário do que a f fazia. Certo? Então do teu diagrama de flechinhas aqui, você já tira todas essas imagens aqui. Né? F-1 de 5 seria 1. F-1 de 7 seria 3. F-1 de menos 10 seria 8. Né? É isso. Né? Mesma coisa aqui, né? Aliás, desculpa. Isso. Então aqui foi a mesma observação que eu fiz ali atrás, né? Sobre a questão da notação. Aqui ele faz mais alguns exemplos, né? Depois vocês dêem uma leitura, né? No exemplo 4 e 5. Ele está tratando aqui de conceitos sobre essa questão da imagem, da função e a sua relação com a imagem da função inversa. Né? O que a função inversa faz com certo elemento.
Então o que ele quer aqui? Encontrar o y que faz que quando levado pela f-1 vai para o 1. Bom, mas se f-1 de y é 1, significa o quê? Significa que o y é o f do 1. Né? Se a imagem inversa, né, se a função pega um y, a função f-1, né, que faz o caminho contrário, levou para o 1, significa que a função original, eu ia tentar mudar a cor aqui, mas não consegui. A função original leva esse 1 lá no y. Né? Então, se o f-1 de y é 1, significa que o y é o f de 1. Bom, mas como que eu calculo o f de 1? Bom, ele está te dando a expressão da f aqui. Ó. Então, só fazer x igual a 1. Fez x igual a 1 ali, ele obteve que o f de 1 é 10, portanto o y é 10. Ou seja, f menos 1 de 10 é 1. Né? Simples assim. Né? Então aí ele comenta aqui, né? Como achar a função inversa de uma função f que você já sabe que é 1 a 1, escreve y igual a f de x e tenta isolar o x em termos de y. Né? Aí é o que ele está falando, se possível. Se você perceber que não é possível, significa o quê? Significa que a função deixou de ser 1 a 1. Né? Situação que aconteceu para a gente aqui nessa função aqui, né? x² menos 1. Né? É como eu falei no início, se você sabe o formato do gráfico, é fácil você verificar se a função é ou não 1 a 1. Né? Mas às vezes você não tem o formato do gráfico, então você tem que fazer algebricamente. Então você viria na expressão da função e tentaria fazer o quê? Isolar o x. E nessa tentativa, no meio do caminho, você vai perceber as dificuldades. Né? Aqui a dificuldade estaria na extração da raiz quadrada. Né? Certo? Então ele te dá um roteirinho aqui numa tentativa de obter a função inversa. Então escreve a expressão da função e tenta agora isolar o x, se possível. Se você conseguir isolar o x, basta você trocar o x por y na expressão. Né? Aqui ele está fazendo justamente uma função parecida com o que a gente fez. Né? A função x², ele vai ver que não tem inversa porque ela deixou de ser injetiva. Exemplo igualzinho que a gente repetiu, a gente fez lá na nossa nota de aula. Né? Vocês dão uma olhada aí. Então aqui no finalzinho deve ter exercício de função inversa. Vamos voltar aqui. Ó. As funções a seguir são invertíveis. Então o exercício é testar, determinar a função inversa. Então o que eu faria na questão 7? Lembrando que essas listinhas aí, elas têm o gabarito que eu já disponibilizei lá. Né? Então, por exemplo, na letra A, o que eu preciso fazer? Eu já está afirmando para você que ela é invertível, tá certo? Tá? Então você vai escrever y igual a x mais 1 sobre x menos 1 e vai tentar isolar esse x aí. Como é que eu posso fazer isso? Existem algumas maneiras, né? Eu posso passar multiplicando, aí você vai isolar o x, etc. Né? Ou você pode perceber o seguinte, né? Isso aqui é igual a x menos 1 mais 2, né? Sobre x menos 1. Ou seja, o teu y é 1, né? Que é x menos 1 dividido por x menos 1, mais 2 sobre x menos 1. Então aqui você vai conseguir isolar com mais facilidade. Então 2 sobre x menos 1, estou usando essa própria folha como rascunho, olha só. É igual a y menos 1. Eu quero obter a função inversa, quero ver se é invertível. Então eu estou tentando isolar o x. Agora eu inverto os dois lados. Vou escrever aqui no cantinho. Então x menos 1 sobre 2, vou inverter o lado esquerdo. Então eu tenho que inverter o lado direito também. É 1 sobre y menos 1. Agora eu multiplico por 2. Né? Então eu tenho x menos 1. Passo 2 multiplicando, né, se você quiser entender dessa forma. E por fim, esse menos 1 eu passo somando, aí eu vou conseguir isolar o x. Né? Então eu vou ter x igual a 1 mais 2
sobre y menos 1. Correto? Isolei o x, cheguei na expressão da função inversa. Para chegar de fato na expressão da função inversa, agora eu apenas troco os papéis de y e x. A minha expressãozinha ficaria, escrevendo aqui embaixo, y igual a 1. Eu estou escrevendo aqui porque eu estou sem acesso àquela folhinha que eu costumo usar, certo? Mas acredito que não tem problema aqui para entender, né? Então, trocando o papel de x por y, eu vou ter y igual a 1 mais 2 sobre x menos 1. Se você extrair o mínimo aqui, você vai concluir que isso dá x menos 1 embaixo. E em cima vai dar x menos 1 mais 2, x mais 1. Olha, curioso, a função é a inversa dela própria, né? A inversa é ela própria, né? Porque a expressão deu a mesma coisa. Certo? Enfim, você chegou na expressão. Se você conseguiu isolar o x, significa que a função original era invertível, né? Então, em particular, ela é o quê? Injetível e sobrejetível. Certo? Então, uma outra forma de você verificar se a função é ou não invertível, né? Se você conseguir obter a expressão explícita, né, do que faz o caminho oposto, a função é invertível. Enfim, depois vocês tentem fazer esses exercícios. Tentem fazer o exercício sem olhar o gabarito, né? Lembrando, mais uma vez, que tem lá o gabarito disponível. Pratiquem para que a coisa não se acumule, né? Então vou encerrar por aqui. Ok? Esse conteúdo não cai na prova, como já comentamos anteriormente. Ok? Então, dúvidas, fiquem à vontade, postem lá na plataforma, me escrevam ou perguntem nas próximas aulas online que nós fizermos. Bom, encerro por aqui, até a próxima, valeu!